É isso aí, meu amigo, minha amiga, estamos começando o programa Luciano Alvarenga Debate ao vivo, aqui na TV da Cidade, em São José do Rio Preto, trazendo uma nova conversa, uma nova discussão, um novo ponto de vista, uma outra perspectiva para você olhar aquilo que está sendo debatido na imprensa, aquilo que está sendo debatido pela sociedade brasileira. Eu te convido a participar do programa Luciano Alvarenga Debate, pelo Facebook da TV ou pelo meu. Participe também nos ligando, dando a sua opinião. Você entra ao vivo e fala aqui com a gente, não se intimide, tá? Liga aqui, fala ao vivo com a gente. Aliás, é muito comum o pessoal acaba ligando depois do programa. Tem muita gente que liga pra gente depois do programa e agradece, né? E elogia o programa ou faz algum comentário, alguma crítica. Meu amigo, liga ao vivo e fala aqui para que todo mundo saiba e escute a tua opinião e aquilo que você pensa. Afinal, esse é um espaço, é uma arena para nós discutirmos, para nós debatermos os temas. E o tema de hoje é vínculos afetivos, as dificuldades do vínculo afetivo. Parece que nós estamos vivendo um pouco essa questão, parece que há um receio, há um medo, né? Há uma dificuldade cada vez maior das pessoas se vincularem, das pessoas se amarem, das pessoas se aproximarem, e as relações acabam sendo relações distanciadas, relações esfriadas, relações, segundo Zygmunt Bauman, líquidas. Vamos falar um pouco sobre isso hoje? Vamos bater um papo sobre essa questão? Você sabe que certa vez, alguns anos atrás, eu estava na sala dos professores numa faculdade em que eu lecionava e conversava com uma professora e de repente ela falou assim: sabe, Luciano, eu queria arrumar um namorado para sair, ir no cinema, sabe, passear, ter alguém com quem conversar, trocar uma ideia. Eu não estou querendo casar, não é casar, eu queria um namorado, alguém para eu dividir algumas coisas, né, algumas coisas agradáveis e prazerosas. Ela falou: poxa, não tem homem no mercado. Aí eu, depois dessa conversa, depois desse papo, o Clebinho está dizendo aqui que ele está no mercado, que ele está disponível, você pode entrar no Face do Clebinho. Enfim, aí eu comecei a pensar sobre esse negócio, né? Pensando sobre esse lance, que na verdade é o lance dos vínculos, né? Quando as pessoas comentam, quando elas falam a respeito de eu queria estar namorando, ou alguma coisa desse tipo, o que ela está se ressentindo é da ausência de vínculos, é da falta de vínculos, os vínculos afetivos, os vínculos amorosos. E é interessante nós pensarmos sobre o que é que está criando, ou o que é que está trazendo essa situação, né? O que colabora para que nós vivamos uma situação onde não haja vínculos, né? Ou onde os vínculos sejam tão tênues, tão frágeis, tão distantes, tão líquidos, no linguajar do Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, muito lido no Brasil, um sucesso mundial, aliás. Aliás, ele tem um livro que chama Amor Líquido, né, em que ele vai fazer uma espécie de descrição do mundo atual e falando exatamente dessa liquefação da vida, a ideia, aliás, quando ele coloca a questão do mundo líquido, ou do amor líquido, a vida líquida, a modernidade líquida, ele está fazendo ele cria essa expressão em contraposição ao mundo sólido, em contraposição à vida sólida, em contraposição à modernidade sólida, em contraposição a um mundo onde as coisas eram mais confiáveis. Porque o Bauman diz o seguinte, olha só: grande Jair Vilas Boas, um grande abraço às cidades de Uberaba, Porto Velho, Campinas, Franca, Ribeirão Preto. Olha, Porto Velho, grande abraço à galera em Porto Velho. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Tem um grande chapa meu, amigo meu de infância, o Braulio, que mora exatamente em Porto Velho. Aliás, eu acho que é em Vilhena, que é perto de Porto Velho, mas ali é região. Grande abraço à galera de Porto Velho. Uberaba, tem uma prima minha, Uberaba, você que é parente meu? O Valdir sempre fala para mim que são os parentes meus. Uma parte é mesmo, mas tem uma outra parte que não é não. Grande Franca, Ribeirão Preto, grande abraço a todo mundo. Olha só, vamos começar brincando com essa distinção de modernidade sólida e modernidade líquida, ou de mundo sólido e mundo líquido.
O mundo, há algumas décadas atrás, era sólido, né? A religião era sólida. A religião era sólida em que sentido? Em sentido de que a religião oferecia verdades e essas verdades eram entendidas pelas pessoas como verdades confiáveis. Não apenas confiáveis. As pessoas sentiam profundamente em seu ser de que aquela crença religiosa era de fato uma crença verdadeira e que de fato elas estavam bem e solidamente firmadas dentro dessa crença. Os empregos eram sólidos. Você entrava numa fábrica, você entrava numa firma, numa empresa e você trabalhava durante 30 anos naquela empresa e desde que você fizesse as coisas corretamente, praticamente você trabalhava a vida toda numa mesma empresa, no mesmo lugar. Nessa mesma empresa você criava vínculos afetivos, você fazia amigos, você criava relacionamentos que você carregava por uma vida inteira. A vida no bairro era a mesma coisa, quer dizer, o bairro também era a espacialidade de uma convivência comunitária, de uma convivência de pessoas que praticamente passavam a vida inteira juntas. Pessoas que nasciam, tinham uma infância, brincavam, eram amigos, cresciam, formavam famílias, tinham filhos e netos e um assistia o outro nesse processo. Os casamentos eram sólidos à medida em que se casava e a perspectiva de uma separação não estava colocada. A ideia do casamento como um lugar, um espaço do relacionamento afetivo, aonde as coisas não mudariam. Uma vez casado, nunca mais separado. Ou aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Ora, o que nós estamos vivendo hoje é, sem dúvida nenhuma, e você sabe disso tão bem quanto eu, o que nós estamos vivendo hoje é exatamente não o contrário disso, mas uma coisa completamente diferente disso, né? A começar pelo bairro onde você mora. Você mora hoje, mas a possibilidade de você comprar um apartamento, você comprar uma casa, financiar uma residência num condomínio ou num outro lugar, já retira você desse bairro. Ou seja, não há razões, não há motivos para que você se sinta preso ou enraizado no lugar onde você mora. Tendo a possibilidade de morar numa casa ou num apartamento que você julgue melhor, você sai. Sabemos, inclusive, que os nossos empregos só duram o tempo que for conveniente à empresa que eles durem, não é? E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack. É possível vencer. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Fala, meu amigo, estamos de volta ao vivo aqui na TV da Cidade, São José do Rio Preto, para você e para o mundo através da internet, falando de vínculos afetivos. Eu falava logo no final do bloco anterior a respeito da vida líquida, da modernidade líquida. Ou seja, você estará no seu emprego até o tempo em que seja conveniente para a empresa que você aí permaneça. De repente uma crise na Ásia, ou uma quebradeira dos bancos na Europa, ou o final de, enfim, qualquer situação que nada tem a ver com você, em qualquer ponto do mundo pode acarretar no seu desemprego. Mas, mesmo você arrumando um emprego melhor, você tendo uma possibilidade profissional melhor, ou a expectativa de ter uma vida melhor profissionalmente, você também vai sair desse emprego. Aliás, no universo organizacional, pessoas que mudam de emprego com uma certa regularidade, né? Essas pessoas, inclusive, são bem vistas, o que significa que são dinâmicas, significa que têm atitude, que se movimentam, que são ativas, etc.
Os relacionamentos a mesma coisa. Ninguém garante que o casamento que você hoje sustenta, que hoje você vive, amanhã permanecerá. Nada sinaliza, nada garante, nada pode garantir que a pessoa que você ama e que ama você hoje estará te amando amanhã, e nem mesmo você pode garantir a essa pessoa que você também estará amando ela. Na verdade, você pode até nesse exato momento estar pensando sobre isso. Realmente eu estou pensando aqui em mudar de posição, ir para a pista, saída, né? Enfim, o que eu quero dizer? A vida está líquida, porosa. E qual que é a qualidade dos líquidos? Os líquidos não são confiáveis, eles evaporam, eles se solidificam, eles se liquefazem, ou seja, eles estão em processo permanente de transformação. É diferente dos sólidos. O sólido não. O sólido ele é firme. O sólido não muda, né? Então essa mesa, ó, ela é sólida, ela é confiável, ela é garantia. Quer dizer, eu posso pôr um computador aqui, que o computador vai ficar aqui. Não é o caso dos líquidos, né? O líquido, se você deixar uma garrafa, um copo de água sobre a pia, sobre a pia, nestes dias muito secos, o copo evapora, tá? Essa ideia de não confiabilidade dos líquidos é, segundo o Zygmunt Bauman, exatamente aquilo que explica e expressa a condição na vida moderna, a condição na vida da modernidade líquida. E os vínculos afetivos, eles vão pairar, eles vão existir segundo as mesmas condições de transformação, de insegurança, de inconstância, de imprevisibilidade. É interessante observar assim, os não vínculos afetivos que nós presenciamos cada vez mais entre os adultos na sociedade urbana contemporânea, ele está vinculado de certa maneira e de maneira bastante significativa àquilo que acontece lá na infância. De certa maneira, a maneira com que as relações entre pais e filhos se estabeleceram dos anos 80 para cá, explica muito porque os jovens e alguns adultos hoje não conseguem se vincular emocionalmente. À medida em que as famílias, à medida em que os pais, pai e mãe, têm um vínculo com os filhos cada vez mais poroso, à medida que a educação deixa de ser uma educação que acontece no âmbito intrafamiliar, que a formação moral, afetiva, né, é subjetiva, acontece dentro do espaço da casa, dentro do espaço da família. E essa educação e essa formação começa a se dar em ambientes institucionalizados, como a creche, como o berçário, como o jardim da infância, como a escola. Isso vai vai aumentando a fragilidade dos vínculos. À medida que muitas crianças de gerações inteiras têm ido às creches já aos 2 meses de idade, elas deixam, olha, eu quero que você preste muita atenção nisso, eu quero que você observe isso com clareza, que é o seguinte. A partir da ideia que as crianças vão ter a sua vida social já desde os 2 meses de idade, 3, 4, 1 ano muitas vezes, na creche, o resultado disso é o fato de que elas não experimentam nessa primeira infância, tá, a experienciação do vínculo amoroso. A presença, o carinho, o amor, o calor, a fala, o som, o tom, o cheiro, o olhar, que é aquilo que dentro de casa, que é aquilo que no seio da família, que é aquilo que no contato com a mãe, ou com o pai, ou com o irmão, é que cria nessa criança a lembrança forte e o sentimento contundente do vínculo amoroso. A partir do momento em que gerações inteiras das sociedades urbanas ocidentais passaram a viver a sua infância, especialmente essa primeira infância que vai do 0 aos 4 anos, a partir do momento em que a infância passou a ser experimentada nos espaços da creche, nos espaços da escola, nos espaços institucionalizados, tá? Que pode ser o da academia, do clube, da dança, etc. e tal, essa criança cresce também, ainda que ela cresça de um lado com uma série de equipamentos intelectuais, né, de treinos, de coisas que são desenvolvidas nessas escolas, mas ela cresce sem esse aparato, ela cresce sem esse equipamento emocional subjetivo, que é o dos vínculos afetivos, amorosos, familiares. De certa maneira,
A compreensão que as pessoas têm hoje de que ninguém quer vínculo com ninguém é, na verdade, um espelhamento do não vínculo lá na infância. Do não vínculo lá na primeira infância. Ou não vínculo, ou um vínculo muito tênue, ou um vínculo muito poroso, ou um vínculo muito líquido entre pai, mãe e filhos. É interessante observar isso porque, na verdade, as coisas que estão acontecendo no universo adolescente, juvenil e adulto hoje, estão eles todos atrelados àquilo que é a gênese da nossa existência, que é a infância. É importante destacar isso, é importante deixar isso claro. Olha só. Olha só, Rio de Janeiro está no ar. Grande abraço à galera do Rio de Janeiro. Grande abraço a todo mundo que nos acompanha. E a gente volta em 1 minuto. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta ao vivo aqui na TV da Cidade, o programa Luciano Alvarenga Debate, vínculos afetivos, dificuldades. Tem uma epidemia no mundo ocidental, uma epidemia acontecendo na sociedade ocidental, que é garotas de 11, 12 anos, até 16, 17, que se expõem sexualmente na internet, tá? De dentro de casa, né, com a sua webcam, dentro do seu quarto, elas se expõem sexualmente na internet. Isso é uma epidemia porque são milhões e milhões e milhões de casos, de vídeos, tá, de sites em que garotas nessa faixa etária de 11, 12 até 16, 17 anos se expondo sexualmente na internet para milhões e milhões de pessoas, o que é gravíssimo, especialmente quando são vídeos que ficam gravados e registrados na internet, e aí aquilo fica como um registro, né, permanente e com consequências absolutamente graves para essas garotas. Ao contrário de nós imaginarmos que se trata de devassidão, lascívia, ou um comportamento desregrado, né, ou ela é uma vagabunda e tal, na verdade não é isso, né, não se trata disso. Na verdade é um quadro clínico, psíquico grave, né? O que está acontecendo com essas garotas, né, é o fato de que elas procuram na internet se expondo eroticamente, porque vivemos uma sociedade altamente erotizada, né? É uma forma de chamar a atenção, quer dizer, erotizar-se é uma maneira de chamar a atenção. Na verdade, o que elas querem ali é exatamente isso, chamar a atenção. A ideia ali não é um quadro, digamos, de flerte, de namoro ou de sexo propriamente dito, mas alguma coisa que está ligada a um passado que vai mais distante. Essa garota que está ali na internet chamando a atenção dessa forma, está fazendo isso porque quer chamar a atenção para um conjunto de sentimentos amorosos, para um conjunto de sentimentos afetivos, para um conjunto de amor, de afetividade, de carinho, que ela não teve lá na infância. A adolescência é um momento de desligamento da família, é um momento de afastamento da família, é um momento em que o adolescente procura afirmar-se, descobrir a sua própria identidade.
quando uma garota está tendo esse tipo de comportamento na internet, o que ela está fazendo não é experimentar a sua adolescência como um processo de autoconhecimento. O que ela está fazendo é a tentativa de se encontrar com alguma coisa que é própria da primeira infância, que é própria lá, do 0 aos 4 anos da idade, que é o vínculo afetivo, que é o vínculo amoroso. Então, o que ela deveria estar iniciando nessa fase, tá? A partir dos 11, 12 anos, que seria o distanciamento da família do ponto de vista subjetivo, né? Um afastamento do ponto de vista subjetivo, em que o adolescente procura se encontrar, procura afirmar-se, descobrir qual é a sua própria identidade, o que ele é de fato em relação à família. Essa garota, ao ter esse tipo de comportamento que eu acabei de descrever, o que ela está fazendo é remeter-se até o seu passado mais primevo, a infância, na tentativa de encontrar o vínculo afetivo amoroso que ela deveria ter tido, ou não teve, ou teve insuficientemente. Eu coloco essa questão para dizer para você, e do lado das meninas eu disse isso, mas do lado dos garotos eu poderia colocar outra coisa. Os garotos estão cada vez mais se envolvendo de maneira crônica com álcool e drogas, cada vez mais se envolvendo de maneira crônica, né, com situações de risco, né, com carro, com moto, enfim, situações de risco. Né? E essas situações de risco, elas evidenciam o quê? Do lado dos garotos, do lado das garotas, esse quadro de exposição erótica na internet. Do lado dos garotos, um envolvimento muito forte, muito grave, muito crônico com drogas, álcool em geral, que também é droga, ou com situações de risco extremamente violentas. E tudo isso é expressão em maior ou menor grau de vínculos afetivos e amorosos não construídos ou construídos parcialmente, porosamente, frágeis na infância dessas gerações. Então, os vínculos afetivos são hoje um grande tema dentro da cabeça das pessoas, dentro do interesse das pessoas. Na verdade, a gente pode dizer o seguinte, e sempre foi assim, e agora assim mais ainda. O grande interesse das pessoas é, de um lado, a sua realização profissional e é, do lado, a qualidade dos seus vínculos amorosos. Tá? Esses dois pontos são os dois pontos que mais interessam as pessoas. É a realização profissional de um lado e a qualidade de um vínculo amoroso, a construção de um vínculo amoroso que tenha qualidade, que seja bacana, que seja bom. Quer dizer, as pessoas querem, buscam e lutam por isso permanentemente. O que eu quero chamar a atenção para você, o que eu procurei chamar a atenção de você ao longo desse programa de hoje, é dizer exatamente o fato de que a incapacidade que as pessoas vêm encontrando em desenvolver esses vínculos amorosos, ou de encontrar pessoas que tenham condições e queiram vincular-se amorosamente, está muito ligado a um passado mais remoto, aonde esses vínculos deveriam ter acontecido nas relações familiares e eles não aconteceram. É importante dizer isso porque a temática da família ela está sempre muito cercada de enorme preconceito. Né? Então, quando a gente fala de família, o pessoal é conservador, é reacionário, isso é coisa de gente de religião. A família ela é um núcleo de extrema importância nos estudos da área de psicanálise, nos estudos na área de psicologia, nos estudos na área de sociologia. Sociologia, psicologia e psicanálise tratam a questão da família com extrema relevância. A família não é alguma coisa que tenha a ver com os religiosos. A família não é alguma coisa que tenha apenas o interesse de pessoas ditas conservadoras ou religiosas. A família é, na verdade, um núcleo absolutamente importante para a constituição saudável e equilibrada do indivíduo. O Machado de Assis tem uma frase em que ele dizia o seguinte, ou diz, né? O menino é pai do homem. Ou seja, aquilo que nós vivemos na nossa infância explica aquilo que nós somos enquanto adultos. Então, a infância, o núcleo familiar,
a maneira com que a infância acontece dentro do núcleo familiar, os vínculos e a criação dos vínculos dentro desse núcleo familiar, o equilíbrio das pessoas dentro dele, a maneira com que os adultos dentro da família se enxergam, como esses adultos enxergam a criança, qual é a relação que se estabelece entre eles, entre os adultos e as crianças, entre as crianças por si mesmas e entre os adultos em si, explica bastante, se não tudo, daquilo que nós estamos vivendo no universo contemporâneo, urbano, atual. Muito daquilo que parece bizarro, muito daquilo que parece desinteresse, muito daquilo que parece para a gente hoje como apatia, desinteresse, sabe, falta de fé, ou enfim, não me ocorre agora mais coisas, mas na verdade são coisas que estão ligadas a um certo passado da nossa infância ou da infância dessas pessoas, que fica lá clamando por alguma coisa que deveria ter acontecido e não aconteceu. É importante nós atentarmos para isso, porque a qualidade de vida na infância, como depois na vida adulta, está diretamente ligada e associada à qualidade da estrutura familiar, à qualidade da educação das crianças e o vínculo afetivo dos pais com os seus filhos. É isso aí, meu querido. Um grande abraço e até amanhã.